Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, gente linda? São 15 horas pontualmente. Esse horário é um horário um pouco... Tem gente já trabalhando, né? Mas eu escolhi fazer nesses horários pelo seguinte: nos horários picos à noite, final da tarde à noite, tá muito ruim a conexão. Então, praticamente, às vezes a gente perde a live por conta disso, né? Vamos ver se o Pércio já entrou aqui. Tudo bem? Cristina Morita, Andréa, sejam todos muito bem-vindos. Edisa. Bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Realmente essa live promete, vai ser muito bacana. Para quem não conhece o Pércio, ele é um terapeuta feminino, né, de mulheres. É um terapeuta que cuida, assim, de muitas mulheres que eu conheço e que eu encaminho para ele já faz alguns anos. Oi, Reginaldo, bem-vindo. Eu sou muito chata com questões de indicar pessoas, né, para terapeutas, ainda mais terapeuta orgástico ou terapeuta tântrico, né? É muito complicado, eu já tive problemas com terapeutas e então assim é um pouco difícil. E aí eu conheci o Pércio e já tive ótimas referências quando eu conheci. Aí eu falei assim, não, vou eu primeiro fazer um processo terapêutico meu. Se eu gostar, aí depois eu encaminho as minhas alunas, né? O Pércio já entrou aí, agora você pede a solicitação, Pércio. Então foi assim, eu comecei fazendo um processo terapêutico com ele e ele simplesmente eu cantei. É para ele que eu vou encaminhar as minhas alunas. Olha onde que o Pércio tá, que delícia! Que beleza, né? O Pércio tá na praia, que delícia, Pércio! Maravilha. Como é que você tá aí? Me- eu acho que escolhi o melhor lugar para passar essa quarentena, né? Não é, Pércio? Totalmente vazio aqui, não tem aglomeração, só não ir na fila da Caixa Econômica, né? Entendi. Da lotérica, Olha, porque aqui tá muito tranquilo. você vai deixar a gente com inveja, invejinha branca, viu? Olha, que delícia! Muito bom. E não tem melhor lugar para se conversar, para se falar de orgasmos do que estar na praia aí, né, Pércio? Ah, sim, claro. Né? Hum? Aqui já é até um ambiente sensual, né? Então, nossa, sensual, sensorial, orgástico, enfim, né? Tudo reunido, tudo junto. Isso aí. Pércio, eu tô te apresentando aqui. Tô falando para quem não te conhece, né? E como que eu te conheci. Eu te coloquei em teste, né, Pércio? Foi. Chata. Fui lá eu fazer meus processos, né? Claro, eu me trabalho sempre, mas eu fui
dupla intenção, né? De poder conhecer como que ele trabalha e tudo mais, como que ia ser comigo, para eu poder indicar minhas alunas, né? Meus tesouros. E aí, como foi maravilhoso comigo, eu comecei a indicar, então, as minhas alunas, porque, porque o orgasmo, né, ele faz parte do ser humano. É impossível um ser humano estar aqui encarnado na Terra e não ter experiências orgásticas na sua vida. Porque Sim, senão o Criador não teria feito, não nos teria dado esse potencial a nós seres humanos, né? Homens e aí, mulheres. E não vivenciar isso na sua melhor expressão, né? E quanto mais a gente conhece o orgasmo, mais a gente passa a se autoconhecer e a descobrir infinitas possibilidades. E é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouquinho, né, Pérsia? sim, a gente vai falar até de um orgasmo diferente, que as pessoas às vezes não acreditam nisso, que é o orgasmo terapêutico. E Isto. qual seria a grande diferença do orgasmo convencional para o terapêutico? É a possibilidade de você expandir a consciência através do orgasmo. É a possibilidade de você aumentar a sua vibração em hertz através do orgasmo, né? E melhora todo o seu sistema do corpo com esse tipo de orgasmo terapêutico que te leva a um estágio meditativo e transcendental, junto com o seu próprio corpo, com a sua própria alma, né? E as pessoas às vezes ouvem falar em orgasmo e não conseguem ter essa visão mais profunda do orgasmo, que não é apenas aquele orgasmo sexual. Fica mais aquela preocupação do orgasmo com o outro, na cama, eu não consigo ter. Essas questões são muito legais. Mas conforme você vai se desenvolvendo, quem está aí na live já participou, inclusive todas aquelas alunas suas que começaram naquela experiência até hoje caminham comigo, né? Porque perceberam a evolução, a diferença e o quanto que a experiência vai ganhando com o passar do tempo, né? E que não tem nada a ver com o orgasmo convencional sexual. É muito maior e muito mais profundo, né? Traz saúde, consciência, presença, né? E aumenta a Sensorial. sensorial. É como se abrissem todos os nossos poros, né? Porque cada célula do nosso corpo, ela interage com o ambiente. Mas o que a gente está acostumado a sentir, né, é muito pouco. E numa Sim. relação, por exemplo, sexual, ou até numa experiência sozinha, né, orgástica sozinha, nem sempre a gente consegue expandir tanto, né? E com uma terapia orgástica, né, com os orgasmos terapêuticos, passo a passo, isso que é importante colocar, né, Pércio? Que tudo é um passo a passo. Sim, a primeira sessão ela é a mais difícil que tem, né? Porque tem todos os tabus da sexualidade, do desenvolvimento da sexualidade. Tem o fato da pessoa não conhecer o terapeuta, como você um dia não me conheceu e veio testar, né? A partir da segunda sessão, a pessoa já conhece, é ali que a alma realmente começa a se entregar, que vai além da Lourdes falar, do amigo falar, da amiga dizer. Você vem, é legal, minha amiga já fez, é um ponto de confiança. Mas ao ponto da sua alma se sentir entregue à vontade, precisa passar pelo menos por uma, duas sessões para isso começar a acontecer. E aí vai liberando todas as couraças físicas até a pessoa conseguir se entregar realmente ao estado vibracional, né? Porque o que vai fazer realizar a expansão da consciência é o aumento da vibração corporal, né? Eu estava lendo até hoje sobre isso, que já descobriram, até no caso dessa pandemia do coronavírus, que ele não sobrevive em corpos que trabalham acima de uma vibração corporal de uma quantidade de hertz, né? E quem fez a terapia, já passou comigo e está aí, pode comentar e pode dizer o que é realmente sentir essa vibração. O que é sentir essa vibração, essa Kundalini subindo, essa expansão da consciência através da vibração do corpo. A pessoa ela eleva em hertz mesmo. E tem toda a tabelinha das sensações e emoções que você vai sentindo
conforme vai subindo essa vibração, né? E quem já participou sabe como que é um estágio mesmo de entrar em vibração que aquilo elimina tudo, te tira até o capeta do corpo, quanto mais coronavírus. É Não verdade, fica, Cris. não fica nada que é parado, larva astral, não fica nada que é estagnado no corpo de uma pessoa que trabalha a vibração sempre subindo, sempre de 400 a 500 Hz para cima. Sim. E assim, para a gente que trabalha com várias ferramentas, né, terapêuticas, vibracionais, né, Como as pra, respirações também. sim, com as respirações, mesmo qualquer outra técnica, né, um Theta Healing, uma barra de Axis, um Reiki, o que for, né, você trabalhar com a terapia orgástica, eu não vou falar que é melhor ou pior, né? Mas ela é concreta, né? Sim. Ela é pegar a tua energia e conduzir mesmo tua energia como se fosse uma corrente elétrica que você vai subindo e subindo, né? É E aí diferente. e ela junta com as outras terapias, porque as outras terapias às vezes trabalham muito aqui na cabeça. Mas a pessoa fica pensando, tá, e agora como que eu faço para realizar isso? Aí eu descobri isso naquela terapia, naquela constelação, naquela constelação, naquele outro processo. E eu percebo que quando faz um processo desse, de subir a energia, expandir na consciência, o corpo liga tudo aquilo para a pessoa. E cada um tem Exatamente. uma história. E a própria pessoa que ao final chega para você e fala, nossa, isso ligou com aquilo e com aquele outro, né? Não tem misticismo, você não sugestiona nada para a pessoa. Pelo contrário, é a pessoa que tem a plena consciência do processo que ligou um com o outro e ligou todas as coisas que ela tinha feito até agora e realiza no corpo. E tanto é que não fica nada no corpo mesmo, que você percebe, quem termina a terapia está em estado de êxtase, está em estado de contemplação e prazer. Claro, somos humanos, voltamos para casa, temos os problemas do dia a dia, coisas que às vezes ativam nossa raiva, nosso medo, e você volta a vibrar mais baixo e volta a ficar suscetível a outras coisas desse mundo da Terra, né? Mas é um remédio para você se trabalhar. É uma manutenção, é sempre estar elevando a sua vibração corporal, até para poder sustentar essas outras coisas da vida com mais leveza, com mais beleza e com mais sabores. Sim. E como você disse, o orgasmo, né? É um momento. O orgasmo é uma morte, em primeiro Sim. lugar. É uma morte. Quando você atinge orgasmos, nunca mais você é aquilo que você era. Você entra justamente num estado. É uma das poucas formas de você entrar num estado de meditação profundo. É um momento onde a mente para. E quando a mente para, nós podemos acessar certas informações, né? Por exemplo, experiências da nossa infância, traumas, né? Questões de outras vidas, né, E é Pércio? por isso que é o orgasmo terapêutico, porque como você não está numa troca com a outra pessoa, que uma troca com a outra pessoa muitas vezes ele permeia muito mais um campo de eficiência. Eu dou para o outro um orgasmo que eu não tenho. Eu quero mais agradar o outro porque ali tem medo de abandono da relação, de carência, de ser eficiente na relação, do que os dois se unem para uma transcendência. É muito difícil um casal se unir para a transcendência, né? Fica aquele ato sexual comum, eficiente. E quando você está na terapia, que é o orgasmo terapêutico, porque você consegue unir o orgasmo com o meditativo, né? A elevação da vibração e expansão da consciência. Né? É um processo, eu vou falar para você que é um dos mais maravilhosos que eu conheci na minha vida, por isso que eu trabalho com ele. É isso aí. E aí, então, até você chegar a estados espirituais, né? De elevação espiritual. Então, tem gente que refere, por exemplo, o encontro com Jesus, com o Arcanjo Miguel, Saint Germain. Ó, Lembra aqui, ó, uma a Andrea terapia que Franco, você... Hum?
Andréa Franco está comentando que eu tenho que razão, que sai até os demônios do corpo mesmo, depois Assim, da vibração, que você volta bonzinho, tranquilo, em êxtase. Não tem nada mais ali te trazendo para baixo, né? drena muitas emoções, né, Pércio? E Drena, assim, drena. olha só, que interessante para quem está ouvindo aí. Nosso, nossos órgãos sexuais, né, eles acumulam muitas emoções, homens e mulheres. Emoções de que tipo? Culpa, vergonha e muita raiva. Raiva. Tanto é que a gente vê, por exemplo, em filmes pornôs, que não são exemplos, né? Mas é um exemplo de como, por exemplo, o masculino vai e penetra com raiva a mulher, né? Às vezes, É muitas um... vezes, é aquela raiva que ele não teve coragem de atacar o outro masculino. Então, Um chefe, raivas um outro mil, masculino. raivas mil, né? Raivas mil, raivas até ancestrais. Mas nossos órgãos sexuais guardam essas emoções negativas, né? Por isso, muitas vezes, numa terapia orgástica, em primeiro lugar, precisa ser drenado tudo isso, né? Esvaziar, tipo, esvaziar mesmo toda aquela emoção que tá lá naquela yoni, ou que tá lá Sim. naquele pênis, né? Essa é a maior razão da grande dificuldade das mulheres do orgasmo intravaginal. Muitas até relatam aqui, podem relatar que conhece o orgasmo, conhece o clitoriano, porque o clitóris agora está na onda, porque antigamente nem o clitoriano elas tinham. Mas o clitóris agora é mais falado, ele está na moda. Então as mulheres hoje Está conhecem sendo mais, descoberto, né? está sendo descoberto, ele chega dando boa noite, tudo bem, hoje cheguei. Antigamente não. Mas mesmo assim elas não conhecem o orgasmo intravaginal, que esse é o grande lance, esse é o que efetiva a subida da Kundalini. E toda essa vibração é onde passa o Anahata Chakra, do Anahata Devi. Né? Normalmente, quando é liberado esse orgasmo de ponto G, é liberado o chakra do Anahata Chakra também, que é o chakra do amor ali, que conseguiu liberar lá embaixo. Eu tenho para mim, de tantos anos de trabalho, que isso acontece por quê? Porque o homem ele desenvolve a sexualidade dele assistindo filme pornográfico e se masturbando. Enquanto a mulher ela cresce num sistema totalmente patriarcal, que isso não pode, você não fecha as pernas, cruza as pernas, aquela moça que perdeu a virgindade e não ficou com o namorado, ninguém vai querer ficar com ela, é sempre aqueles conceitos. E a primeira vez que ela decide se entregar para um homem, que deveria ser uma coisa assim, eu gosto do Marquinho, vou me entregar para ele, desabrochar e virar mulher. É assim que acontece? Não. Quando ela sai com o Marquinho propõe um filme pornô para ela, propõe tudo aquilo que o pai e a mãe colocou como errado. Então receber um homem pela primeira vez é contração e não desabrochar. Normalmente elas começam na primeira relação já contraindo toda a musculatura. Tem culpa, né? Não você, mas a filhinha do papai. E não é um início de desabrochar, vou receber um homem e virar mulher. Então já começa a couraça na parte do assoalho pélvico e intravaginal ali. Por isso que tem uma grande porcentagem que não consegue sentir ali. E, inclusive, quando eu comento isso na terapia, elas falam, pois é, eu sinto culpa até hoje. Uhum. Né? Sim. Então essa liberação é que vai proporcionar depois a subida E esse por todos os lance, chakras. Por esse isso que é um desenvolvimento. exatamente. E tem também esse lance, Pércio, de todo o sofrimento que o patriarcado trouxe ao feminino, né? Sim, Que o feminino permitiu também, se submeteu a isso. E essas memórias, elas estão guardadas a nível celular, né? sim. Então, às vezes, a mulher não passou por uma experiência traumática, abusiva e tal, mas na ancestralidade dela, sim. De repente, a mamãe, a avó e assim por diante. E a vagina registra essas memórias, né? E aí não há essa confiança, essa rendição ao masculino. Por isso que eu, né, enquanto terapeuta orgástica, terapeuta tântrica e tudo mais, eu sou a primeira que encaminho as minhas alunas para fazerem terapias com o masculino, né? Só quando há muita resistência, eu acabo atendendo primeiro, mas depois eu conduzo para a terapia com o masculino, porque nós precisamos aprender a confiar novamente, né? A confiar, começando com um terapeuta,
com o parceiro, com o pai, né? O pai, enfim, o masculino ele já fez muito mal e tem uns que fazem também. Mas se a gente continua nessa vibração, você continua atraindo, não vai encerrar o ciclo. Então não Aí até o... adianta só criticar o outro e falar, não, o masculino é terrível, é difícil, é perigoso, né? Porque a gente acaba atraindo isso. Se você está numa relação abusiva, teu corpo está atraindo isso, né? Tua energia está atraindo isso. E quando começam as terapias vibracionais, né, como a terapia orgástica e tudo mais, começa a mudar a vibração do nosso corpo, né? Indo para um terapeuta masculino já começa essa primeira entrega, né? Essa primeira confiança. Eu confio em você, masculino. Vem me ajudar, né? Eu estou vulnerável aqui. Me ajuda a atravessar essa fase. Até porque esses registros do patriarcado não vêm só do homem. Muitas mães e avós também passam isso. Exatamente. Né? E como você disse, o confiar nesse masculino é um desenvolvimento. Quantas não chegam na primeira sessão, aí eu vim aqui porque eu quero encontrar o orgasmo, porque eu quero ter um orgasmo, porque tal pessoa me indicou. Mas a energia dela quando deita é faca nos dentes, 2 nós no cadarço, tipo, quero ver se você consegue. A raiva. Sim. Duvido que você consiga. É uma luta. Um desafio, né? É um desafio. E na Chega para verdade... desafiar o terapeuta, né? Chega para desafiar o terapeuta. E na verdade vai ser depois mais ou menos do terceiro orgasmo consecutivo que daí ela não aguenta mais segurar aquilo, ela se rende, é onde tudo começa a acontecer. Porque daí quando ela se rende, começa a entrar no fluxo de orgasmos contínuos, é quando eleva a vibração do corpo. Sim. E aí é onde o corpo está vibrando e ela não consegue mais lutar. É onde o capeta sai do corpo e tudo Onde acontece. sai do controle, né, Pércio? Pois é. Porque o Mas orgasmo... é quando você vê que a pessoa ela não está conseguindo mais lutar por causa desse fluxo energético repetitivo. Por isso que é terapêutico. Exatamente. E eu acho que a gente pode ir abrindo para perguntas aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta. Eu tenho algumas perguntas que o pessoal fez, Pércio. Mas deixa eu ver se tem alguma aqui. Lindo. Olha, o sol tá tão bom que eu acho que a hora que acabar essa live eu vou tomar um banho de rio, hein? Ai, que delícia. Muito bom. Ó, olha só. Tem uma pessoa aqui que fala que ela estava pensando que estava praticando adultério. Se fosse numa terapia? Masturbação. Eu não sei se essa pessoa está falando com relação à terapia orgástica, né? Que é um adultério. Mas vamos entrar nessa crença aí, Pércio? Olha do adultério ou da masturbação? Eu não sei se aqui... se as pessoas que estão aqui já conhecem ou não. Mas uma terapia orgástica não tem nada a ver com masturbação. Não. Tá? Você não está indo num profissional, né, que vai te masturbar. Para te masturbar. Pode falar sobre isso, Pércio? Claro, eu até prefiro, porque tira todas as dúvidas. Às vezes elas têm vergonha de perguntar. Então, vamos lá. Fala sobre isso. Como eu estava explicando, é um processo de expansão da consciência, né? Você vai lutar com o orgasmo, você vai confundir com esse orgasmo pornográfico, que seria o adultério, relacionado ao outro. Porque o que seria o adultério? É se você estiver tendo orgasmo com o outro. E na verdade, às vezes você não tem nem com a pessoa que você está junto. Porque o próprio homem, ele cria padrões psicogênicos, né? Se o seu homem, quando está transando com você, ele está de olho fechado, é sempre na mesma posição, velocidade e pressão, não é com você, é com o programa que ele tem na cabeça. Então, qual que é a troca que os dois estão fazendo? Nenhuma. E na terapia a pessoa está só com ela. Ela vai lá para essa sequência de orgasmo, que nem eu acabei de falar, depois que acontece, o primeiro é aquela luta, o segundo, a partir do terceiro que ela não consegue lutar, ela sai dali, ela desdobra. A maioria fala para mim depois, cara, eu não fiquei mais aqui na sala, eu não sei onde eu estava. Né? Ela entrou numa expansão de consciência, num trabalho com o eu dela, com a alma dela mesmo. Né?
E eu não vejo isso como seria um adultério, que isso para mim seria você se relacionar com outra pessoa. Se ela estivesse saindo com uma pessoa para transar, isso é um adultério, que ela está rompendo um pacto de fidelidade. Não. Eu acho bacana a mulher que procura terapia, porque a maioria podia entrar num Tinder e sair com qualquer cara, e as que procuram a terapia depois falam para mim: nossa, meu marido falou que foi muito melhor, que eu lubrifiquei muito mais, que eu estava com umas contrações que eu nunca tive. Às vezes ela tem até vontade de contar para ele o que ela veio fazer, e às vezes conta e não dá certo, às vezes conta e o cara é bacana, o cara fala: nossa, amor, que legal, o importante é que ficou muito melhor a nossa relação, né? Então, quando uma mulher procura terapia orgástica, normalmente ela está querendo sentir mais, ela está querendo renovar a própria relação. Ou às vezes ela é solteira e só resolveu olhar para ela porque com o outro não funcionou até hoje. Com o outro ela mais deu orgasmos do que recebeu, né? E a masturbação já é outra coisa. Por quê? Porque a masturbação, eu tenho para mim que a energia sexual, né? Quando o sagrado veio e colocou uma energia de vida na gente, para mim ele não colocou nem na cabeça, como dizem algumas religiões, nem no coração, como dizem outras. Ele colocou no seu órgão genital, na sua ioni. Você é essa mulher linda, maravilhosa, cheia de energia e de sucesso, porque você tem o sagrado na sua ioni. Você tem a energia aí muito bem trabalhada. É essa energia que faz você ser tudo isso. Agora, quando você pega, se o divino mora no seu genital, e você vai mexer nessa energia, se masturbando para um outro que não está conectado com você, com o que você está fazendo com essa energia? Quem está vindo colher aquela energia ali? A masturbação, para mim, ela suga muito mais energia do que ela traz energia. Quando na terapia, ou orgasmo terapêutico que nós oferecemos, é trabalhar essa energia com ela. Ela não... Porque se masturbar é pensar num ex que não está nem aí para você, ou olhar uma pornografia de alguém que às vezes nem existe mais, já faleceu, ou fez aquilo só para ganhar dinheiro. Então você está direcionando essa energia para mim, para o negro, para uma luz escura, né? E quando você trabalha a sua energia sexual com você, num campo trabalhado de expansão de consciência, é um trabalho espiritual, é um trabalho de expansão da consciência do ser, é com você, é o que o divino prescreveu, né? Por isso que a pessoa pode até chegar com essa culpa na cabeça. Quando termina a sessão, o que eu mais ouço é: cara, que coisa maravilhosa. Eu vi umas mulheres, eu vi umas deusas, eu acessei uma outra dimensão. Normalmente, todos os feedbacks são sagrados. Ou a pessoa relata que ela conseguiu liberar traumas que nem sabia que tinha. Às vezes eu vou atender uma mulher e falo: você tem sofreu algum trauma no seu corpo? Ela fala: não. Porque eu vou tocar alguma coisa. Aí quando termina a sessão, ela lembra de coisas que aconteceram que ela não sabia e o porquê que ela não tinha relação com aquela parte do corpo. O porquê que ela não gostava que tocava ali. Ela só não gostava, ela não sabia porquê. Teve uma que eu atendi uma vez que ela tinha sido tocada naquela região por um amigo do pai que frequentava a casa. Só que ela não se lembrava. E aí ela passa a vida inteira sem deixar ninguém tocar ali, nem os filhos. Nesse caso era aqui na região do seio para o abdômen. Imagina, a criança vem abraçar por baixo, ela não deixava os filhos abraçar, porque remetia uma sensação ruim que ela não sabia o que era. E ela tinha sido abusada ali quando criança. Então não tem nenhuma referência com masturbação, gente. Não tem nenhuma referência com adultério, porque não é sexual. Apesar de ser uma energia, uma terapia no órgão sexual, no genital, chamada de orgástica, ela não é sexual. Ela é menos sexual que o primeiro beijo que você deu quando era adolescente. Isso aí. Pércio, tem bastante coisa aqui. Em primeiro lugar, essa questão dos maridos, né? De existir muito tabu, às vezes as mulheres querem procurar uma terapia orgástica pelo próprio autoconhecimento, né? Tem dúvidas com relação ao próprio corpo, ao seu potencial orgástico, enfim. E aí, se ela pega e fala pro parceiro: tô procurando um terapeuta. E o cara surta, né? Porque às vezes ela entende, mas ele não. O que você sugere para isso? Eu acho que o problema é dela, não é dele, né? Às vezes ela também só está com aquele tipo de parceiro porque ela estava naquela condição.
Às vezes, depois que ela faz a terapia, nem aquele parceiro ela não quer mais, porque tinha a ver com uma frequência de carência dela, né? Por isso que ela atraía aquilo. Mas também a gente não pode colocar a culpa só nos homens, não, porque tem muitas mulheres que começam a fazer a sessão, muda o estado vibracional, vai bem pra caramba, abre a prosperidade na vida dela, começa a acontecer coisas na vida que não estavam acontecendo. E aí ela conhece um cara, e por causa daquele padrão de sistema do medo desde criança, ela para com a terapia. Porque, ai, se ele ficar sabendo, e de repente foi aquele estado que atraiu aquela nova relação. E aí ela Aborto para de fazer. energético, chama-se isso. Aborto energético. Depois Aí o para inteligente. Como para de fazer a terapia, é o sinal de que eu deixo de viver a minha vida para agradar o outro, para ver a vida do outro. E automaticamente segue um padrão de começar a viver a vida do cara. Se é um motoqueiro, começa a andar de moto, se é um surfista, começa a andar e começa a seguir o cara na vida dele. Passa 2 meses, é lógico que não vai dar certo. De repente, o que mais atraiu a relação foi aquele poder, aquela força, aquela energia que você tinha, que você jogou fora para viver a energia do outro. E aí me procura falando, sabe aquilo? Acabou, né? Não deu certo. Daí vem procurar a terapia de novo, sobe outra vez e arruma outra relação. E aí quer entrar no padrão de abandonar a terapia. Porque a terapia não é uma ferramenta para você arrumar um namorado e sair fora, né? A terapia é uma ferramenta para você atrair coisas melhores na sua vida e depois fazer manutenção para você não deixar cair a vibração. A partir do momento que você larga qualquer coisa pelo outro, você está vibrando baixo, você está vibrando no medo. Exatamente. Né? Você continua com as crenças patriarcais, né? Sim. De sometimento, você continua nos arquétipos da escrava, né? Da criança maltratada, enfim, você não está saindo disso, né? E a proposta é justamente você se empoderar do seu prazer, do seu corpo, das suas decisões, Sim. né? Poxa vida, você sabe que você está indo para uma terapia, não para uma putaria, desculpa aqui a expressão, né? Mas isso é reforçar o padrão patriarcal, porque ele fala que isso é putaria, então ela para ser a filhinha do papai, é o que eu tô para falando. ser a filhinha, ela abandona. Mas tem também os caras que são muito bacanas. Tinha um cara que ele queria me matar, mas daí a mulher dele e a relação deles melhorou tanto. Eu até me emocionei quando eu li, ele falou assim, eu estou com ela há quase 30 anos, nós nunca fizemos amor assim. Hoje eu tenho uma mulher que eu nunca tive na minha vida, e a gente parece adolescente, se tratando pelo WhatsApp o dia inteiro, a manhã já é orgástica deles. Ai, que lindo. O dia é orgástico. Para chegar na cama, o dia todo já foi orgástico, já foi conectado. Eles estão como 2 adolescentes que se falam e se mandam beijinhos o dia inteiro, com 30 anos. E ele deposita as sessões dela e fala, eu quero que ela continue fazendo, porque eu nunca tive uma mulher assim. E eu não queria outra mulher, eu queria a minha mulher do jeito que ela é hoje. E disse que ele ajoelhou nos pés dela, ela me contando, dizendo assim, nunca mais volte a ser aquela mulher, por favor. Ai, que lindo. Então isso é uma vitória, né? Sim, isso é lindo e maravilhoso, né? Porque essa terapia foi feita para quem está só ficar melhor e viver melhor consigo mesmo e atrair coisas melhores na vida. E para quem está com alguém que ama, que às vezes a mulher ela só não tem o orgasmo, ela não tem o prazer, mas ela não quer abandonar aquele marido porque ele é um bom pai, porque ele é um bom companheiro, porque ele é um bom amigo, porque ele é um homem honesto e trabalhador. Então, se fosse um adultério, ela iria largar esse marido pelo outro, né? Não é para ela consertar a única coisa que estava falha na relação. Por isso chama-se terapia, né? Sim, Ressaltando mais um pouco. Olha só, tinha um pedido aqui para você descrever como é uma terapia. Então, como é o processo aí da terapia? É meio difícil de descrever essa terapia. Você mesmo sabe como é, né, Lourdes? Porque o que acontece do lado de fora não tem nada a ver com o que acontece do lado de dentro. Se eu falo o que eu vou fazer do lado de fora, a pessoa fica pensando e leva o pensamento para o outro lado. Contra o que realmente é a terapia, é o que está acontecendo dentro de você. Uhum. Por isso até que você recebe de olhos fechados, para você não ficar preso em visual nenhum do lado de fora. O que importa é o que vai acontecer no seu interior, não do que está acontecendo do lado de fora. Uhum. Né?
Porque só de você falar de genital, de vibrador, tudo aquilo, a pessoa acaba indo para um pensamento sexual, para um pensamento pornográfico. E não tem a ver. Aquilo são só ferramentas para eu conseguir introduzir a pessoa num processo dela, num desdobramento astral dela, numa conexão mais profunda com a alma e com toda a linhagem ancestral dela. Para ela parar de não sentir os prazeres que a mãe também não sentiu. E pelo contrário, para ela sentir os prazeres e conseguir mandar em via quântica para a ancestralidade dela. Hoje o pessoal às vezes se junta para querer ficar reavivando as dores do feminino. Eu falo, gente, manda orgasmo para essas mulheres, que foi isso que elas não tiveram. Elas mandam um orgasmo para sua avó, puxa vida. Né? Para suas ancestrais. É esse tipo de energia que você precisa jogar na sua linhagem. Seus filhos, suas filhas precisam saber que você é orgástica e que isso é bom e que isso é maravilhoso, te faz uma mulher mais linda e feliz. E não ter culpa de transar e a mãe ficar sabendo porque a mãe tem relação ruim com o prazer e vai te castigar. Isso aí. Muito bem. Pércio, uma outra coisa, a terapia orgástica, estão perguntando aqui se é a mesma coisa da terapia tântrica. Então, antes de você colocar aí, Tantra é uma filosofia ancestral, milenar, tá? É um caminho de desenvolvimento espiritual. Ela é muito, muito mais do que tudo isso, muito mais. A terapia resgata algumas coisas do Tantra. Por isso nós, né, eu, Pércio e outras pessoas estão chamando isso de terapia orgástica e não tântrica, porque o Tantra é muito maior. Não, Né? e não é. Esse procedimento em si, aqui o meu atendimento é um pouco diferente do massagista tântrico, né? Eu trabalho com uma parte dos chakras que eles não trabalham, eu trabalho com uma conversa sistêmica antes que eles não trabalham, e aí eu trabalho direcionado em cada chakra num método que eu fui desenvolvendo de desenvolvimento e subida de energia. Tanto é que algumas pessoas já fizeram a sessão com outros terapeutas, depois veio em mim e falou, é parecido, mas é completamente diferente. Eles não falaram nada disso para mim que você está falando, eles não descobriram coisas da minha vida que você descobriu numa conversa. Então eu acho que vai muito isso do desenvolvimento do terapeuta. Um dos fatores de eu não usar, porque esse procedimento esse nome foi dado por alguém, terapia tântrica, porque isso não existe no Tantra. Por que que eu não, No Tantra não existe massagem, gente. Não existe massagem. Vem do taoísmo. Vem do taoísmo a massagem. Alguém foi e batizou esse nome. Como todo mundo hoje abre no Instagram, batiza um nome lá e vai de quem compra e quem não compra. Então isso foi um nome dado. Por que que eu não gosto de trabalhar com isso? Porque a parte tântrica eu posso fazer com a Lourdes, a parte tântrica, porque a Lourdes tem ressonância comigo. É a parte que eu nem encostei a mão nela, ela está sentindo minha energia no corpo dela. E se eu ficar fazendo com ela ali procedimentos em uma semana, eu vou fazer a Kundalini dela subir sem praticamente precisar tocar muito no corpo dela. Isso é Tantra. A parte que você tem que usar algum tipo de força física ou a parte que você usa um vibrador, isso não é Tantra, isso é Reich. Então poderia se chamar de terapia Reichiana. Reichiana, então, chamo... taoísta, né, Pércio? Sim. Então, como eu acho que é um procedimento, que o que eu faço hoje é um compilado de várias coisas que eu fiz na minha vida, eu acho que essa sessão tem um tanto essa sessão ela tem um tanto de Reich, ela tem um tanto de Tantra, mas a parte do Tantra, conforme a pessoa vai se desenvolvendo comigo, ao ponto de ressonar e sentir a minha energia movimentá-la, sem precisão de muito toque. Tem Bert Helling nisso, tem tudo. É um compilado de um monte de coisas que se faz a terapia orgástica. Sim. E uma outra coisa que a gente sempre conversa, né, com o Pércio, existe um grande tabu à sexualidade, né? Tanto é que pode ver, meu Instagram está quase sendo bloqueado. Porque eu falo de orgasmo, porque eu falo de vagina, de yoni, de sexo, enfim. Sabia disso? Eu sabia, tem gente que faz até o sinal da cruz quando me vê. Então assim,
existe um grande tabu, embora assim, nossa linguagem seja uma linguagem sagrada, uma linguagem terapêutica, ela não tem nada a ver com pornografia, com vulgaridade, com nada disso. Existe um preconceito, né? Então, o que nós achamos? Nós achamos que nós não podemos pegar o nome Tantra, que é muito mais amplo, Você, para mascarar, para ainda disfarçar essa palavra aí, sexualidade, orgasmo, terapia orgástica. Quer dizer, isso faz parte do ser humano. assim, Sexualidade, ela é sagrada, o orgasmo, ele é sagrado, ele é maravilhoso, ele é terapêutico, ele é expansor de consciência. Uma pessoa orgástica não é uma pessoa tapada. Você quer saber o que é expandir a consciência? É não ser tapado, é você, tipo assim, o que você acreditava hoje, o que você enxergava hoje, amanhã com uma expansão de consciência, você já consegue enxergar sob um outro ponto de vista, né? E até assim a porque história vai mudando. Então, nós não temos preconceito com sexualidade e não temos por que usar a palavra tantra, né? Mascarando o nosso trabalho, que é justamente lapidar a energia sexual. sim, até porque Lapidar. no Tantra não tinha a figura do terapeuta. O Tantra Não, ele foi não é forjado para o terapia. casal. Ele foi Exatamente. forjado para o casal, né? Você E- usar conceitos de condução da energia tântrica, por isso que eu digo e repito, o Tantra ele não é aplicado numa primeira sessão da pessoa. Eu posso chegar para algumas pessoas que já estão na quinta, sexta sessão comigo, que passaram a confiar como se fosse um parceiro, né? Mas tirando essa conotação de parceiro, ao ponto de eu conseguir fazer esse movimento de energia. A partir do momento que eu fiz esse movimento de energia, ali eu estou aplicando o Tantra. Não existe uma você parte deitar. do Tantra ainda, né? Não, é uma parte pequena, não existe você deitar no futon de uma pessoa pela primeira vez e ele falar que fez tantra com você, sendo que você está toda fechada, morrendo de medo ali, aonde que movimentou a energia sua? Ah, aí colocou o vibrador, então aquilo ali foi Reich. Movimentou a energia através do vibrador e não através da própria energia de corpos, é Reichiano. Né? E aí, querendo voltar um pouco, aquela parte que a gente estava falando do orgasmo e do ponto G, que eu estava falando de desenvolver essas couraças por causa do tipo de desenvolvimento sexual que cada um tem, e que a mulher, como ela é criada dessa forma e a experiência começa contraindo, ela tem dificuldade de ter com o ponto G. Isso é uma doença social, Lourdes, sabe por quê? Porque como ela não desenvolve o ponto G, o dia que ela sai com o cara, que o cara por causa de uma posição, porque ela estava mais solta, e ele, ou por causa da anatomia, ele acerta ali, ela casa com ele. Ela joga todo o poder para ele. Depois não acontece mais, porque ele não sabia, porque foi sem querer. E aí é que eu falo o seguinte, é muito fácil chegar e falar para um homem que ele tem o pinto pequeno. Até porque quando a mulher experiencia isso e ela relaciona isso à anatomia do cara, quando ela sair com outro cara, que ele tirar a cueca e não tiver o pênis igual àquele que deu a experiência, ela já desistiu ali. Sim. Ela fala, não vou ter orgasmo porque não é igual ao pênis do outro que me fazia ter orgasmo. Mas não para ter o pensamento seguinte, eu tenho que desenvolver alguma coisa em mim. E aí é que é o mais interessante, porque todas que desenvolvem o ponto G, aí um dia chega para mim e fala, Pércio, eu saí com um cara, nossa, foi maravilhoso, foi praticamente como a sessão. Estou apaixonada por ele. Eu falo, não, peraí, não começa com isso, não foi o cara, foi você. Você que se desenvolveu para chegar lá, né? Espera um dia que você vai ter uma diferença com o outro, dela sai amanhã e sai com o outro. E fala, eu saí com outro e aconteceu igual, você tem razão, não era aquele, fui eu. Falei, pô, mas também não era para você sair com outro já, tudo bem, mas você se experimentou. Então você viu agora que não é o tamanho do pênis do cara, não é, foi você que se desenvolveu, não foi aquele cara que te deu isso. Você descobriu, você colocou a consciência na parte do corpo que você tem prazer, você soltou o seu ponto G e tem consciência dele, você fez a extrusão do seu clitóris e agora você tem a capacidade
de escolher um homem para sair e ter orgasmo com aquele homem, poxa vida. Exatamente. A Não é? gente está pronta. É que nós somos muito diferentes, né? Nossa anatomia é muito diferente da anatomia masculina, Sim. né? Então, o menino, na sua adolescência, ele já descobriu tudo sobre o seu corpo. E não estamos falando aqui de platôs orgásticos, né? É aquilo que ele conhece, ele já conhece. A mulher, às vezes, passa a sua vida inteira sem conhecer seu corpo, sem ter tido um orgasmo. Enfim, então, por isso, para nós mulheres, é um desenvolvimento. Não tem Ela jeito. é levar a mulher a ter o que o homem tem. O homem ele escolhe com uma mulher para sair, ele sai com ela, ele tem orgasmo, não tem? A mesma coisa você desenvolver ela para ela poder sair com o cara que ela escolha e ela ter o orgasmo dela também. É É isso que a aí. relação, você trabalha com isso, você sabe muito bem disso. A relação da mulher com o genital melhorou bastante por causa de mulheres como você que faz esse tipo de trabalho, mas ainda não é igual ao do homem. O homem ele cresce fazendo xixi com os outros meninos. Sim. Muitos se masturbam na mesma sala assistindo filme com os outros meninos. Né? Ele tem uma relação. O pirulito dele pode ser a coisa mais feia do mundo, ele chama de Sansão. Ele comprou um tênis novo, uma camiseta nova, ele tá lindo, ele tem uma boa relação com a sexualidade. A maioria das mulheres, e você sabe muito bem disso hoje, não vê o genital da amiga. Não vê nem o próprio genital dela. E um dia, às vezes quando vê, mandou uma foto por WhatsApp para uma amiga, a amiga mandou, ou as poucas que vê a da amiga que chegou a ver, normalmente ela ainda acha a da amiga mais bonita. Ai, mas olha que bonita, os lábios é pequeno, é rosinha, queria tanto que a minha fosse assim. Você vê que apesar de começar a ver, ainda não tem uma boa relação. Eu nunca parei no banheiro público para fazer xixi, o cara parou do meu lado e falou, pô mano, que pau lindo que você tem, cara. Nossa, queria ter um igual ao seu. Ele pode ter um pauzinho feio, ele chama de Sansão, de Golias, ele acha lindo, o homem tem uma boa relação com o genital dele, Exatamente. né? Por isso, nossos Isso trabalhos, né, Pérsia? é por isso os nossos trabalhos. Olha só, faltam 10 minutinhos. Eu Mas não sei já? se... Já passei. Aqui live é assim, meu Foi- querido. Essa foi a minha primeira, será que eu me dei bem? Oh, você está de parabéns com essa praia maravilhosa. Pércio, É, vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa jornada, a jornada que nós vamos fazer. Minha gente, olha só, eu adoro trabalhar com o Pércio, a gente, assim, nós somos, né, cu e carça. sabe por que que a gente tá fazendo essa jornada? Para eu passar uns dias com ela na casa dela, que a gente tá morrendo de saudade um do outro. Essa é a verdade. Gente, olha, nós somos assim, é uma coisa que transcende, né? Uma irmandade de alma, assim. Que é para sempre, né? É uma relação orgástica, como ele disse, sem encostar, assim, só de, né, de estar perto já a energia sobe, é muito legal. Então, nós vamos fazer uma jornada de orgasmos femininos, do prazer ao êxtase. A gente vai fazer um trabalho de um dia inteiro, como se fosse uma imersão. Olha só que legal, muitas pessoas que têm esse tabu muitas vezes, né, Pércio? Pelo menos nos trabalhos que a gente já fez juntos, das pessoas virem, das pessoas, né, se mostrarem nuas e tudo mais. Às vezes em grupo é um pouco de tabu, né? Sim. Mas vamos estar em grupo, cada um na sua casa, no seu cantinho, na sua privacidade, com a sua câmera desligada, enfim, nós vamos trabalhar tudo que envolve teu potencial orgástico, né? Todos esses bloqueios que você tem, da onde aquilo vem, nós vamos ressignificar tudo isso, nós vamos utilizar várias ferramentas corporais de respiração, movimentos sistêmicos, enfim, nós vamos fazer assim um paranauê com você, vamos te virar do avesso e nós vamos te ensinar, né? Vocês estão aqui com o mestre dos mestres, nós vamos te ensinar a você ter esses orgasmos com você mesmo, o que você pode ter com você, que é diferente
ao orgasmo terapêutico, mas nesse momento, por exemplo, você não está tendo acesso à tua terapia. Tem gente que perguntou aqui, quem atende no Rio? O Pércio vai também para o Rio. Mas agora tá meio complicado, né, Pércio? Não tem como viajar, enfim. Então, nós vamos passar o dia inteiro, vai ser um sábado, dia 23 de maio, tá? Das 10 da manhã às 6 da tarde, com uma vivência atrás da outra, e você no final vai estar subindo pelas paredes, tenho certeza, né, Sim. Pércio? É, para quem for participar, já leva para o quarto, para o lugar que for ficar água, porque a energia se conduz por água. Você vai precisar estar bem hidratada para você não ter que largar tudo ali, o budget, e sair pelada pela casa procurando água. Já reserva esse dia só para você, né? Reserva só para você. Tranca num quarto, fica você sozinha, vai ser muito bom, né, Vai. Pércio? Oh, Quem topar esse desafio sem tabus, sem medo, você vai estar com a tua câmera aqui e pronto, acabou, eu tenho tá? certeza que você vai sentir um potencial energético e vai sentir a energia subir além do seu umbigo pela primeira vez na sua vida. Exatamente. Nós vamos elevar essa energia pelos chakras, né, para que você vá sentindo e expandindo. E a expansão, claro, ela depende de cada um, mas o que depender da gente, né, das nossas ferramentas e tudo mais, nós vamos te ajudar a atingir outros platôs de orgasmos. Que o orgasmo ele tem platôs, né? Ele tem 10 platôs. O que normalmente a gente conhece é um, dois, né, Pércio? Três no Sim. máximo. Como a terapia conhece mais, mas a gente vai te ajudar nisso daí. Coisas que ninguém ensina, viu? Ninguém ensina. O tanto de ferramenta que nós temos, de experiência e tudo mais, o pessoal não passa assim de mão beijada, que nem nós vamos fazer com você. E eu Tá? peço a todos que quiserem ter uma experiência profunda, 2 dias antes não toma álcool, fica numa boa, deixa a energia do seu corpo limpinha. Eu sei que a pandemia é uma imersão terapêutica, ela mexe com duas coisas nas pessoas, ou com a virtude ou com a sombra. A maioria aumentou muito os vícios. A maioria aumentou muito a irritação, e eu sei que algumas pessoas até voltaram a fumar, por exemplo. Mas você que se decidir participar desse curso, se entrega, vai fundo, faz bonitinho. 2 dias antes já fica numa boa com o seu corpo para você poder experienciar. Senão depois você vai falar, em mim não deu nada. Mas se não deu nada, é porque você não tem dado nada de bom para o seu corpo também, né? Então, tenta A cuidar. dieta também é importante, né, A Pé? dieta também é Tirar, importante. Vai diminuir com começar, carne, vai comer, açúcar. chega, vai fazer uma sessão às 2 horas da tarde, vem de um churrasco, de uma churrascaria, não vai dar. O sangue está todo no estômago, né? Então, é ter essa consciência também de eu vou participar, mas eu não estou jogando a obrigação do sucesso só neles. Eu estou participando porque eu quero sentir. É participar querendo sentir, querendo ver aquilo acontecer e realizar no próprio corpo. E aí começa cuidando do corpo já uns 2 dias antes. Tomando suco, bebendo água, até para ele poder te presentear melhor, né? Isso aí. Isso aí. O pessoal está perguntando aqui sobre valores e tal. Olha só, deixa um recadinho ou no meu direct ou no direct aqui do Pércio, tá? Terapia underline orgástica ou arte underline da underline feminilidade. Que a gente vai passar tudo direitinho para vocês, quem tiver interesse. Dia 23, sábado 23, imperdível. Desse jeito aqui, né? Gostoso, fluido, sem travas, sem tabus, né? Sem mesquinharia, enfim, com muita energia, né? Muito amor no Só, ar. só com amor e alma, Amor e alma, exatamente. não é? Expansão é amor. Porque a energia sexual é a energia que se transmuta no amor. Quando o Pércio falou hoje, alguns acham que a energia está aqui ou está aqui. Não, ela vem de baixo. Então, é aquela energia que quando chega aqui ao coração, é uma energia não somente daquele amor lunático, é daquele amor com tesão,
com paixão, né? Com energia, com vitalidade. Mesma coisa na consciência, né? Uma expansão de consciência através da tua energia sexual não é fantasia na cabeça. Não é. A grande diferença é o resultado. Você entra na contemplação e não na culpa e não na eficiência. Será que vai me ligar depois? Por que não? Porque foi contemplativo. Uhum. E nós vamos te ensinar que com essa energia nós podemos direcionar para aquilo que nós queremos, né? Sim, Porque é uma esse energia é o maior propósito. criativa. É o Então, maior como propósito. você vai direcionar? Qual é o objetivo que você tem agora? Quais são as mudanças que você quer fazer nesse momento da sua vida? Né? O que é que você quer? Então, essa energia vai ser direcionada para isso, com tesão, com prazer, com amor, com consciência, né? E sem contar na beleza energética que traz para as pessoas, né? Quantas mulheres eu não atendi, até daquele grupo que você me levou pela primeira vez, hoje eu olho para a pessoa, parece que ela rejuvenesceu. Passaram-se anos e a pessoa parece que rejuvenesceu. E aí não sou eu que falo, não. A pessoa chega e fala para mim, Pércio, minhas amigas estão perguntando se eu estou fazendo algum tratamento estético. O que aconteceu, que eu estou mais jovem, que eu estou mais bonita, que todo mundo olha para mim, né? Vai comigo num lugar e fala, nossa, mas está todo mundo te olhando. O que você anda fazendo? A mulher orgástica, ela não é que não envelhece, ela fica cheia de vida, né? Aí eu vou contar uma coisinha cá para nós aqui, como homem falando. Depois que um homem experimenta uma mulher orgástica, ele não quer mais nem saber de quantidade, ou de idade, de mais novinha, de bonitinha ou qualquer coisa assim. Depois que ele experimenta uma mulher orgástica e vitalizada, é a deusa na vida dele. Só os trouxas que não, Pércio. Tem uns que optam por... Né? Mas homem que é homem, né, Pércio? Homem que é homem. Valoriza pra caramba, não quer outra. Não quer outra. Pércio, olha, tá encerrando. Que saudades. Aqui. Saudade, ó, 2 que minutos. Saudades. 2 minutos, eu quero agradecer você, quero agradecer cada um que esteve aqui, viu? Que se entregou a esse papo gostoso, orgástico, gostoso, prazeroso, né? E assim, venham sempre. Sexta-feira, sabe quem que é minha convidada, Pércio? Quem? Assiste aí, Adriana, de Brasília, Adriana Franzin. Eu adoro a Adriana. A Adriana vai falar de enema medicinal. E ela é porreta nisso daí. Nós também temos que cuidar do nosso cozinho, pois é. Né? Nosso intestino. Eu vou levar o meu para ela lá também. É isso aí. Então, ela vai falar sobre enema medicinal e tudo que isso implica, né? Esses problemas com o intestino e tudo mais em nós mulheres, tá? Isso na sexta-feira, então 15 horas da tarde, porque não tem tanta live e a comunicação fica melhor. E não percam, que a Adriana é uma graça, é uma pessoa maravilhosa. Nossa, sim. Né? Pércio, super Muito beijo. Obrigado a todos. Despede aí de todo mundo, que está acabando. Obrigado a todos que participaram. Quem quiser me fazer pergunta no meu Facebook ou no meu Instagram, à vontade, estou à disposição. E continue com a gente. Muito obrigado. Tamo juntos. Queridos, então gratidão. Vou encerrar essa live, tá acabando. Foi um prazer estar com vocês. No domingo, fui convidada de novo pelo doutor Adailton Meira. Nós vamos falar de libido, tá? Libido, energia sexual. E na terça-feira que vem, com o Luciano Alves, vamos falar de carência afetiva. Você é carente? Eu tô carente, mas eu tô legal. Então, vamos lá, minha gente. Um beijo, gratidão. Pércio, que delícia, dá um mergulho por nós nessa praia. Agora! Já tô até com a sunga aqui por baixo. Venha logo pra cá, tá? Um beijo. Beijo. Gratidão, lindo. Te amo, viu? Também. Tchau. Tchau.